Olá, bom dia. Hoje é 18 de junho, são 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 20ª e penúltima sessão ordinária desse primeiro semestre e vamos falar sobre a ordem do dia com o Rodrigo Vieira, assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pela TV Câmara Jacareí. Amanhã são muitos projetos, né? A gente tem até uma tribuna... São 6 projetos, né? Tem uma tribuna livre antes de um dirigente do PT que vai falar sobre a situação da saúde em Jacareí. E eu queria começar falando com você sobre o primeiro projeto que está pautado, que é do vereador Paulinho dos Condutores, que é sobre a criação de uma rota gastronômica sem glúten na cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, a ideia do vereador é justamente fomentar essa cadeia produtiva, né? É fomentar esses produtores, no caso aí de comida sem glúten, né? Bares, restaurantes, inclusive também, né? Inclusive os bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias que também trabalham com esse tipo de alimento para justamente promover uma rota de turismo aqui na cidade. Cervejarias, inclusive, também que trabalham com produtos artesanais sem glúten. Então é uma forma de incentivar a economia local com essa criação dessa rota gastronômica. Não só a cidade, mas também a região, né? A gente sabe que existem aqui na região produtores também de alimentos sem glúten, né? E a ideia do vereador é justamente promover esse tipo de incentivo a essas pessoas que trabalham com comida saudável, com alimentação saudável, e incentivar também a geração de emprego e renda. A gente sabe que esse arranjo produtivo local ainda ele tem muito potencial, né, a ser desenvolvido. A gente sabe que nos últimos anos as pessoas têm buscado mais saber e se utilizar também, né, de alimentos sem glúten. Então é uma maneira do vereador atrair investimentos para esse arranjo produtivo local que ainda na região, ainda aqui em Jacareí e na região no Vale do Paraíba, ainda você não vê uma rota, né, que nem o projeto Induz, né, de uma rota gastronômica especificamente para comida sem glúten. Então é uma maneira que o vereador está buscando, né, na maneira do possível, né, não é uma medida de incentivar a criação aí de eventos, né, festivais, e incluir os estabelecimentos que trabalham com esse tipo de comida a trabalhar, a incentivar a valorizar também esse arranjo, né, essa forma de alimentação saudável. E tem o segundo projeto, que é o da vereadora Sônia Patos da Amizade, né, do PSD, que fala sobre habitação de animais domésticos em condomínios. Ela cria uma série de regras, né? Então, esse projeto já é um projeto de 2000, já é um projeto antigo aqui da Sônia, né? Ela já tem esse projeto, se não me engano, ele é de 2019 ou de 2021, e ela proíbe que os animais que fiquem em condomínio sejam mantidos em locais pequenos, por exemplo, em varandas, né, e que tenha fora do abrigo que não estejam em locais adequados. Ela proíbe, né, a colocação desses animais, por exemplo, em locais pequenos que não sejam arejados e que não tenham abrigo de luz do sol, no caso. E ela também impõe algumas penalidades aí no caso, né? Que no caso por exemplo, se o animal tiver em local sem higiene ou em local pequeno, como eu coloquei na varanda, que fica ali por muito tempo, ela coloca penalidade aí que varia de R$400 a R$445, e por causa de descumprimento, e no caso de reincidência uma multa que é dobrada. Então ela aplica mais de quase R$900 de multa para as pessoas que forem notificadas
que forem flagradas com mantendo animais, por exemplo, trancados na sacada do apartamento ou em locais que impedem uma livre circulação, né? Por exemplo, dentro do apartamento, ok, mas em lugares pequenos que não tenham essa possibilidade do animal ficar lá trancado, confinado, e isso isso pode ser passivo, caso o projeto seja aprovado, esse tipo de situação pode ser passiva de uma denúncia, né? E aí sim, provavelmente uma penalidade, uma advertência e uma penalidade. Aí também tem uma situação que a vereadora coloca aqui, que os condomínios eles poderão realizar o cadastramento desses animais. Faz um cadastro dos animais e aí e também requerer, né, o condomínio, aí no caso também requerer a qualquer momento a carteirinha de vacinação também, que é uma coisa importante para prevenir uma série de situações relacionadas à zoonose, mas também à saúde do animal, né? Então, esse é um projeto, como eu disse, né, já é um projeto já de alguns anos, que retorna agora para votação. Vamos ver como é que o plenário se coloca politicamente a respeito da situação, já que nas primeiras discussões esse projeto foi retirado e retorna agora nesse último ano da legislatura. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais projetos da sessão de amanhã. E por falar na sessão ordinária de amanhã, está previsto para ser debatido e votado o projeto de lei da vereadora Maria Amélia, do PSDB, que obriga a fixação de cartazes para combater o assédio em estabelecimentos como restaurantes, casas noturnas e ambientes correlacionados. Confira detalhes na reportagem. Uma rede de acolhimento pode fazer toda a diferença para uma vítima de assédio. Frequentar ambientes que oferecem um apoio em um momento de vulnerabilidade pode ser um diferencial na vida de uma mulher. A primeira preocupação que a Polícia Militar tem é com a vítima, né? Prestar um atendimento para ela, né, de forma humanizada, né? Se for o caso, prestar um socorro médico para ela através do acionamento de corpo de bombeiro, de SAMU. A primeira preocupação, então, é com a segurança da vítima. De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2023 foram registrados mais de 14.500 casos de estupro no estado. Já as denúncias de assédio se aproximaram da marca de 9.000 registros em todo o país. Apesar do aumento nas denúncias, em comparação aos anos anteriores, a Polícia Militar ressalta que esses casos ainda têm uma grande subnotificação. Toda ocorrência, ela é uma ocorrência de interesse para a Polícia Militar, porque a PM trabalha, né, para levar a segurança para o cidadão, levar essa sensação de segurança e, havendo denúncias, é possível direcionar o policiamento de forma efetiva para fazer detenções pontuais e evitar que novos crimes ocorram. A fim de criar uma rede de ambientes seguros, a vereadora Maria Amélia, do PSDB, protocolou na Casa Legislativa um projeto de lei que dispõe sobre a ação Assédio Não, para combater o assédio e a cultura do estupro. Que a gente entende que a mulher precisa ser protegida. E nós estamos vendo nas notícias, nos jornais, nas redes sociais, de vários momentos de assédios em bares, restaurantes, em casas noturnas, né? Então, a gente traz esse projeto para que as empresas possam ser parceiras das mulheres e dar essa maior segurança, sabendo que ela está num ambiente também seguro. O objetivo é proporcionar a segurança necessária para vítimas em ambientes como restaurantes, bares, boates e lugares correlacionados, por meio da fixação de cartazes em banheiros e lugares de fácil visualização, além da capacitação dos funcionários para lidar com essas situações. O próprio gestor de cada bar ou de cada casa noturna é conversar com os colaboradores e dizer, olha, nós temos uma lei em vigor, nós seremos parceiro desta lei, né? E nós queremos orientar você. Qualquer mulher que passe por uma situação de assédio,
que a gente possa deixar ela num lugar reservado, onde ela possa sair daqui com segurança. Chama a polícia, chama o GCM, chama quem for de grande importância no momento para poder dar esse suporte a essa mulher que está sendo vítima de um assédio dentro de um ambiente, de uma casa noturna ou de um restaurante. Alguns estabelecimentos em Jacareí adequaram o ambiente, já que em âmbito estadual a lei é sancionada desde 2023. Tudo que diz respeito à vida, à preservação da vida e o respeito entre as pessoas, a vivência, a convivência em comunidade, nós somos super favoráveis. Por isso que nós colocamos os cartazes já, mesmo ainda não sendo uma lei municipal, nós já colocamos esses cartazes. Nós, do município de Jacareí, vamos ratificar essa importância da lei estadual. Quer dizer, se tem uma lei e o Estado e ainda não está sendo aplicada, nós temos agora duas leis, o Estado e tem uma lei municipal que ratifica a importância dessa lei. Então, nós, do município, vamos ter que fazer o nosso papel, qual seja, divulgar, olha, aqui é um estabelecimento que também a mulher merece ser respeitada, como em qualquer lugar. Com o conhecimento sobre o acolhimento, as vítimas podem procurar ajuda e até fazer a denúncia com mais segurança. É muito importante justamente porque a gente faz com que aqui elas sintam uma extensão de suas próprias casas. Então, um lugar que elas se sintam realmente seguras de poder vir, e todos os funcionários estão realmente atentos e preparados para qualquer ocasião que seja um desconforto para elas. Qualquer ambiente, a mulher tem que ser sempre acolhida e ser colhida com magnitude, com a excelência que ela merece. Esses ambientes também fazem parte do ambiente dela. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal e deve ser apreciado na sessão ordinária. A gente pede depois uma questão para que todos os membros, todos os colaboradores dos bares, restaurantes, possam estar cientes da legislação vigente, para que eles possam dar a orientação às mulheres que pedirem socorro. Então, essa é a mudança, para que todos os ambientes noturnos, as casas mais frequentadas, tenham conhecimento, e possam informar os seus colaboradores de que a lei está em vigor e que eles devem, sim, colaborar com a mulher que pede ajuda. A gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, da assessoria da comunicação da Câmara, exatamente sobre esse projeto da vereadora Maria Amélia, que apareceu na reportagem. É um projeto importante por conta dessa segurança para a mulher, e um projeto relativamente simples, por conta das características, mas é um projeto relevante. É relevante, mas não é o que pensa muitos deputados e senadores. A gente vê o movimento aí na Câmara Federal justamente contrário aos direitos das mulheres. Justamente pensam a mulher como um objeto e que querem deter o poder sobre os corpos femininos. Eu acho que esse projeto da vereadora é fundamental para o combate não só ao patriarcalismo, ao machismo, que é estruturante da nossa sociedade. Eu sou um homem branco, enfim, eu jamais serei vítima de uma situação como essa, mas eu me solidarizo, me coloco no lugar, eu tenho empatia, me coloco no lugar de situações como essa, e acredito que qualquer medida que venha a constituir direitos são mais do que fundamentais. Elas são estruturantes aí para o combate a uma questão histórica, que não vai ser resolvida facilmente. Eu acho que só com uma discussão profunda na sociedade. Eu acho que é um momento que a gente está passando agora, é um momento importante. A gente não pode deixar passar batida a situação que está sendo colocada nesse momento. Que a sociedade faça uma discussão profunda a respeito desse tema, para que, num futuro, a gente consiga sair desse período. Eu não tenho nem uma forma de denominar uma situação de situações como essa, como a própria reportagem colocou. A cada 8 minutos uma mulher é vítima de violência no Brasil. Enfim,
consiga sair desses tempos de violência que, como também o policial falou, né, o próprio assessor de imprensa da Polícia Militar colocou, existem a subnotificação, né, esses casos são muito subnotificados, não representa a realidade. Né? Porque não são todos que sofrem o abuso que vão fazer o boletim de ocorrência. Muitas mulheres se colocam, elas por uma questão muitas vezes econômica, de dependência econômica, né, familiar, dos filhos, é uma situação bastante complicada, mas só com discussão, é só com a discussão, é só com o debate, é só falando, que a gente vai conseguir um dia transformar a violência numa situação de direito, no caso de justamente proporcionar uma condenação dessas pessoas, né, dos algozes. O que, no caso, como eu coloquei no início, a Câmara Federal caminha no sentido oposto a esse do que a vereadora está colocando hoje. Né? Então, mais do que um retrocesso, o que se coloca em Brasília é uma afronta a essas vítimas que se tornarão algozes, né? Enfim, é uma inversão completa da realidade, mas esse projeto da vereadora trazendo aqui para Jacareí é uma medida que ela pode ser simples, mas ela contribui, como eu disse, para esse debate, que ele precisa ser feito, ele precisa cada vez mais ser colocado. Quanto mais as mulheres, nós, sociedade, exigimos dos representantes políticos a manifestação dos nossos direitos, e isso é uma coisa que não vai ter fim. Então, é preciso que esse embate seja feito no dia a dia, né, por todos nós. O que acontece lá em Brasília é uma situação lamentável, é um projeto de lei lamentável, na minha opinião, mas que a vereadora Maria Amélia ela conseguiu captar essa motivação para propor esse projeto. Claro, não é uma medida, como eu disse, deliberativa, ela não tem uma forma de punir, não tem uma medida de punição, até porque não existe uma forma real, né, como a gente vê muitas vezes casos que acontecem e que não tem consequência, mas é um projeto importante. Bom, espero que a Câmara aprove esse projeto e que cada vez mais a luta por direitos seja uma condição, uma questão fundamental para nós. E tem o quarto projeto, que é a primeira discussão da lei de diretrizes orçamentárias aqui da Prefeitura, né? A gente teve audiências públicas que aconteceram e nesse projeto tem emendas de vereadores, né? Já tem uma emenda, né, do presidente Jabner. Aí a lei de diretrizes é um instrumento aí fundamental, né, para um processo de planejamento fiscal do município. Nesse caso, o projeto de lei ele já coloca aí lógico que a gente está tratando de estimativa como uma diretriz, né? Uma estimativa de receita corrente líquida, aí a gente está falando de aproximadamente 1 bilhão 230 milhões de reais de receita corrente líquida. Desse valor, aproximadamente 416 milhões para a Secretaria de Saúde, né? Para a questão dos serviços essenciais de saúde do município. 342 milhões para a educação e outros 48 milhões para a Secretaria de Assistência Social. Isso no caso aí dos investimentos, né? No caso das receitas, entre as principais receitas aqui eu separei algumas, tá? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 354 milhões. O Fundo de Participação dos Municípios também é outra fonte importante de arrecadação, 141 milhões. O ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 135 milhões. O IPTU,
né, 64 milhões, e o IPVA, 72 milhões. Esses são os principais pontos elencados aí em termos de arrecadação de receita do município para 2025. Vamos ver como é que vai ser. Isso na LDO, né? Isso na diretriz. Isso é uma antecipação do que é uma previsão do que pode ser colocada na lei orçamentária. Então a gente precisa acompanhar ainda a elaboração da aprovação da LDO para a gente ver como vai se comportar, como vai ser feito o manejamento para a lei orçamentária. Por isso que ainda é uma previsão, né? A LDO ela vai dar essa diretriz para que no final do ano o prefeito e os vereadores aprovem a lei orçamentária, que aí sim essa lei já ela vai ser estabelecida, já vai ser vai ser pontual tanto a arrecadação no quesito dos tributos, né, de arrecadação de receita, como também da destinação dos investimentos para as secretarias. A primeira discussão é amanhã e na semana que vem tem a segunda discussão, né? Isso, são 2 discussões, né? Projetos de discussão da LDO, tanto da LDO quanto da lei orçamentária, precisam passar 2 vezes aqui pelo plenário com a aprovação da maioria dos vereadores. Tá certo, daqui a pouco a gente volta com os 2 últimos projetos que estão na ordem do dia. E Jacareí está promovendo até o fim de junho ações de vacinação no Parque da Cidade, na portaria principal, de segunda a sexta, das 4 da tarde até as 8 da noite. As atividades fazem parte da campanha realizada pela Prefeitura. As vacinas são contra a poliomielite e a influenza, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal. Então, anote aí, os atendimentos são de segunda a sexta, das 4 da tarde até as 8 da noite. Mudando de assunto, uma instituição religiosa é o espaço representativo de diversas práticas, como oração e sermões, mas pode ser espaço também de esportes e artes marciais. Confira essa iniciativa do Jiu-Jitsu na Igreja Bola de Neve. A Igreja Bola de Neve de Jacareí realiza atividades incomuns e inesperadas para uma instituição dessa natureza. Nas segundas e quartas-feiras, o espaço de sermões torna-se palco para a prática de jiu-jitsu. As aulas acontecem há aproximadamente 1 ano e meio e possuem diversos benefícios. A prática do jiu-jitsu ela é muito eficaz em diversas formas, tanto mental, que a gente usa muita mente para estar executando o exercício, né, quanto físico, né, e agora espiritual, né. A gente uniu, né, esses 3 elementos para estar usando essa prática da arte marcial dentro da igreja. A gente aprende muito sobre disciplina, muito sobre respeito, muito sobre empatia, porque dentro do tatame é muito fácil você ser empático com a pessoa que está do seu lado, é muito fácil você ter respeito com um mestre que é mais graduado que você, mas além da gente ter respeito e ter empatia dentro do tatame, a gente aprende a ter respeito e empatia fora do tatame também. As igrejas desempenham um importante papel na comunidade. Para além das práticas religiosas e conexão com a fé, também são centros de interação social e eventos comunitários. Mas a decisão de ministrar aulas de artes marciais pode causar estranhamento para alguns. No começo eu era muito julgada por minhas amigas de outras academias, depois que a gente começa a se envolver mais, né? Começava a perguntar, mas Duda, como que é você praticar jiu-jitsu dentro da igreja? É muito diferente, como assim? Você faz jiu-jitsu numa igreja, você não pratica numa academia, como são as aulas? E começou a surgir muitas curiosidades através disso, e foi aí que eu consegui trazer mais pessoas para cá, para as pessoas conhecerem como era o projeto e perceberem que não passa de um projeto. O cuidado com o corpo é fundamental. A prática do jiu-jitsu na igreja mostra que luta não é sobre agressividade, característica que não faz parte dos valores cristãos, e sim disciplina, força e superação. Claro que o receio da suposta violência é muito comum. No começo eu também pensava dessa forma. Tanto que quando eu vim fazer minha primeira aula experimental, eu estava com uma resistência muito grande, porque eu falava assim, não, vai machucar, jiu-jitsu é muito contato físico, vai ser muito porradaria, porque é o que a gente vê geralmente nas mídias, mas eu acho que é muito além disso. O jiu-jitsu, ele te dá a oportunidade de conhecer mais
o que você consegue fazer. Então, no jiu-jitsu, você aprende a superar seus limites. As aulas ocorrem toda segunda e quarta-feira, das 20 às 22 horas, na Avenida Nicola Capucci, número 59, no bairro Cidade Jardim. E a faixa etária para participar é ampla e abrange muita gente. De 7 a 100 anos aí, quem tiver condições físicas, homem, mulheres, crianças. Agora a gente volta para a última parte dessa nossa discussão sobre a ordem do dia da sessão de amanhã. Os 2 últimos projetos. O primeiro deles é do prefeito Isaías Santana, que é sobre oficialização e classificação da estrada de acesso ao loteamento Recanto dos Pássaros aqui em Jacareí, né? Isso, esse projeto do prefeito ele altera a Lei 4.718, que justamente trata da localização dessa estrada, desse acesso, né, da estrada ao Recanto dos Pássaros. O que acontece é o seguinte, o prefeito alterando essa lei porque a estrada ela foi oficializada, né, no cartório de registro de imóveis, só que os imóveis que estão no entorno da estrada, eles não fizeram o georreferenciamento, quer dizer, eles não fizeram a localização exata desses imóveis no entorno da estrada. Então, o que é preciso fazer? Com esse projeto, o prefeito está justamente fazendo a orientação correta da estrada e dos loteamentos que estão no entorno para que os próximos proprietários de imóveis não tenham esse problema da localização, tanto do imóvel e da estrada. Porque hoje, como está colocado, não existe o georreferenciamento dos imóveis, você não tem a medida exata de onde está a estrada e de onde começa e termina a estrada e onde começa e termina cada imóvel que está ali no entorno. O projeto serve para corrigir esse problema, possibilitando que novas medidas, novos loteamentos ou novos imóveis possam ser construídos sem essa desreferência que existe hoje, do jeito que está colocada a lei. Então ele altera a lei para poder justamente colocar em ordem tanto a localização da estrada quanto dos imóveis que estão ali no entorno. Vai acertar essa documentação para que no futuro não tenha esse mesmo problema. Né? Exatamente, e não tenha problema justamente no cartório de registro de imóveis, que é onde a pessoa vai registrar a matrícula do seu imóvel. E o último projeto é da vereadora Juliana da Fênix, do PL, que é um título de cidadania e é aquele mesmo esquema, né? Não pode revelar quem é para evitar constrangimentos. Né? Exatamente, e é uma votação secreta, né, como você acabou de colocar, e para aprovação, uma aprovação de tem que ter 2/3 do plenário, 9 votos favoráveis, para que a gente aí sim saiba quem é a pessoa homenageada, para que a Câmara, depois, o cerimonial da Câmara, possa fazer a sessão solene para a outorga desse título. Tá certo, então amanhã são 6 projetos, né? Projetos do prefeito, de vereadores também, e também tem a tribuna livre do Adenilson Marins, que é do Diretório Municipal do PT aqui de Jacareí, que vai falar sobre a saúde na cidade. Quero agradecer a sua presença e até a sessão de amanhã com transmissão ao vivo da TV Câmara. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e até a próxima semana. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos ter mais notícias sobre a cidade e informações sobre os trabalhos legislativos e vocês vão saber mais da audiência pública sobre abandono e maus tratos de animais. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos.
Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta, a gente confere agora os trabalhos realizados na 19ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte do Podemos comentou sobre a não construção do hospital municipal. De acordo com o parlamentar, por conta da pandemia do coronavírus, o hospital não pôde ser feito. Veja como foi. Eu acho o seguinte, é que nem falo do hospital municipal. Eu concordo sim do hospital municipal, mas quem ia adivinhar que teria Covid? Quanto foi gasto na Covid? Quanto de verba foi gasto na Covid? Ou a prefeitura de Jacareí não gastou nada? É fácil a gente falar, é fácil a gente colocar. Quantos milhões foram gastos na Covid? Pararam o país, pararam vários países. E Jacareí não foi diferente, queria que fizesse o hospital municipal bem na época da Covid. Quantos milhões? Claro que todos os vereadores aqui são favoráveis ao hospital municipal. Seguimos com o vereador Paulinho, que também se manifestou acerca do montante de 17 milhões de reais que poderá vir ou não, dependendo da situação do fim da intervenção da Santa Casa de Jacareí. Acompanhe. Senhor presidente, também colocaram aí que não vai perder essa verba. Então quer dizer que você está afirmando, pastor, que não vai perder esse dinheiro. Então, o senhor está confirmando que vai perder. Não vai perder. Então, não é debate. A gente já teve tempo de falar, eu estou colocando a posição do senhor, que o senhor falou que não vai perder. Então, quer dizer que nós temos a garantia do senhor que não vai perder o dinheiro, como o governador veio do seu partido. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. O Jacareí Rugby empatou com o Paraná Esportes em 26-26 na rodada do Campeonato Brasileiro pelo Grupo B, sábado passado em Curitiba. O empate aproxima os jacareienses da classificação à fase decisiva da competição. A próxima partida do Jacareí Rugby será contra o Lechuza, em Itu, sábado agora, dia 22, na estreia do Campeonato Paulista de 2024. No torneio nacional, o adversário será a Poli em casa no dia 6 de julho.
Falando agora de novo da Câmara Municipal de Jacareí, aconteceu aqui a audiência pública sobre abandonos e maus tratos a animais. Veja a reportagem. Na noite do dia 13 de junho, a Câmara Municipal realizou audiência pública sobre o abandono e maus tratos de animais em Jacareí. O evento foi promovido pela Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais, presidida pela vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSD. Rosângela utilizou a tribuna para falar sobre a sua experiência em resgate de animais de grande porte. Durante a sua fala, na audiência, ela compartilhou alguns casos em que a sua ONG atuou e os desafios enfrentados para cuidar desses animais. A grande dificuldade é a falta de estrutura das cidades, de resgate desses animais, né? Precisa, como eu disse, precisa de um conjunto de situação, precisa do médico veterinário, precisa do transporte, precisa do local de destino e precisa, óbvio, de lei que proíba que esses animais fiquem nas ruas. O diretor de proteção animal de Jacareí, Rony Ferreira, apresentou o panorama e a realidade da cidade em relação aos animais de grande porte. Ele também defendeu uma maior união entre os poderes públicos e sociedade civil para garantir o bem-estar dos animais. A Jacareí não enfrenta, assim, pelo menos as denúncias não são tão intensas como para animal de pequeno porte. Existe sim, abandono, a gente vai ao local, pessoas que têm o cavalo, deixa no pasto, a gente tenta identificar o dono e às vezes ou o proprietário do terreno, que às vezes não é o proprietário do terreno que é o dono do cavalo. É que eu sou fã da causa, né? Eu estou como diretor há pouco tempo, há 2 meses. Então, eu sou fã da causa. Então eu sou da união, vamos unir forças, o que você pode fazer para ajudar, o que o outro pode fazer, eu posso ajudar com isso. A gente tem que unir forças para a causa, pela causa. A vereadora e presidente da comissão, Sônia Patas da Amizade, criticou a ausência de representantes de importantes secretarias da cidade. Infelizmente, 2 secretarias importantíssimas que a gente está aqui, porque dependia delas o desenrolar da audiência, que é a Mobilidade Urbana e a Secretaria da Saúde. Porque no resgate de animais estão 3 secretarias envolvidas, Meio Ambiente, Saúde e Mobilidade Urbana. E, infelizmente, não vieram e também não deram resposta. Então mostra aí mais uma vez a irresponsabilidade, né, e a falta de vontade de resolver o problema aí dos animais de grande porte. Rosângela apontou que apesar das ausências, o saldo da audiência foi positivo e vai ajudar na construção de políticas públicas sobre o tema. Eu fiquei bem contente, assim, apesar dos munícipes não terem vindo, mas assim, eu senti das pessoas que representam seus órgãos aqui um compromisso realmente com a causa de resolver essa questão. Claro, não será resolvido da noite para o dia, mas precisa começar e sempre precisa começar a partir de um debate livre. Deu aqui para a gente conversar bastante e não deixar a causa animal de animais de porte grande ficar aí sem uma devolutiva para a sociedade. Ao meio-dia você assiste a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Até a próxima!